Josué 24:15. Glória a Deus. Coloca aí um amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Amém, irmã Mônica, minha companheira aí pela manhã, às 6 horas da manhã. Louva a Deus pela vida de cada irmão que tem nos acompanhado. A Beatriz, né? A Mônica, enfim, todos os irmãos. Diz aqui a palavra do Senhor, Josué 24:15. Irmãos, essa palavra Deus me deu dia 9/12/2019. Josué 24:15. Diz aqui a palavra do Senhor, Josué declarando para o povo: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolha hoje a quem vão servir, se é Deus, se é os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou dos deuses amorreus, em cuja terra de vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Daqui a pouco vamos abrir outro versículo. Quero explicar um pouco isso aqui para a gente entender aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Eu compartilhei essa palavra um pouco, né, durante a semana passada. Essa semana, acho que foi na segunda, terça-feira, eu compartilhei um pouco essa palavra. E Deus me deu esse versículo, dia 9/12/2019. E Ele me mostrou que essa promessa Ele tinha me dado. Como Ele falou com Josué, Ele falou comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você recebeu essa promessa também. Quantas e quantas vezes Deus usou pessoas, profetas, profetisas para falar que você e sua casa vão servir ao Senhor. Por passar o tempo, essa promessa não se cumpriu. Um familiar seu, meu, não se converteu. Essa promessa nós deixamos de acreditar, deixamos de reagir com fé diante dessa palavra. Eu quero dizer nesta noite que você que recebeu essa palavra, que você e sua casa vão servir ao Senhor. Talvez seu marido ainda não se converteu, talvez sua esposa não se converteu, talvez um filho ou uma filha, talvez um parente próximo não se converteu como o meu ainda. Muitos meus familiares não se converteram ainda, porque eu deixei de acreditar nessa palavra. Deus nesta noite vai ativar, vai fazer eu e você a reagir diante das promessas dele, que ele colocou dentro de mim e dentro de você. As promessas do Senhor precisam ser movidas em nosso coração com fé. O povo de Israel estava dividido dos seus pensamentos. Deus usou Josué para declarar diante do povo. Josué começou a falar: ou vocês servem a Deus de Israel, ou vocês servem o Deus de Amorreu, do pai de vocês. Para as promessas de Deus se cumprir na nossa vida, nós precisamos ter uma linha de pensamento, uma linha de fé, porque se tivermos dois pensamentos, se acreditamos na promessa de Deus ou se não acreditamos na promessa de Deus, se ficarmos em cima do muro, a frieza espiritual vai entrar no nosso coração, como muitas vezes entrou de muitas pessoas. E quando você para de acreditar naquilo que o Senhor colocou dentro de você, ninguém vai acreditar por você, porque as promessas de Deus foi dado a você. As promessas que Ele liberou sobre a tua vida foi delegado a você, não foi delegado a mim. E nós precisamos voltar a reconstruir as promessas de Deus. Mas Felipe, eu estou com o pensamento dividido, eu não acredito mais, eu estou sem fé, eu estou frio na fé.
Esse período de pandemia trouxe confusão no meu interior, querido. Essa confusão vai ter que sair hoje, porque o Espírito Santo está te chamando para um discipulado, porque quando ele chama o seu filho, a sua filha, a noiva dele, que é a igreja, para um discipulado, porque todas as vezes que nós entramos no discipulado, um discipulado serve para apontar o caminho aonde as promessas de Deus estão. Queridos, Jesus, ele é o nosso motivador. Quando Adão e Eva pecou diante de Deus, a terra começou a perecer, o homem e a mulher começou a perecer, Adão e Eva começou a perecer. E ele reagiu para vir, descer, deixar a sua glória, deixar o seu trono, enviar o seu filho para morrer em uma cruz. Sabe por quê? Porque diante da morte do pecado, o segundo Adão teve que reagir para as promessas de Deus se cumprir na nossa vida. Ele é o nosso modelo, Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. João 3,30 diz, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tinha que reagir diante do pecado. Queridos, se nós não aprendermos a reagir diante do pecado, diante da estação, o povo de Israel, presta atenção, o povo de Israel precisava reagir, porque o pensamento deles estava confundido, estava com dois pensamentos. Precisou Josué despertar eles, para tirar o pensamento deles, dos dois pensamentos. Diz aqui a palavra do Senhor em Neemias. Amém? O povo de Israel vivendo em estações diferentes. Aqui nesse momento o povo de Israel está vivendo com os dois pensamentos. Amém? Jesus, eu apontei um pouco ali lá em Gênesis para poder mostrar que nosso Deus é o nosso modelo, que ele reagiu diante do pecado para trazer um alinhamento, para fazer a ponte entre homem a Deus. Enviou o seu filho Jesus. E Jesus, como nosso modelo, nós precisamos reagir. Eu não sei qual estação que você está passando. O povo de Israel, eles passaram por estações diferentes, lutas diferentes, lugares diferentes. Sentiram fome, cansaço, murmuraram. Mas eles precisavam reagir para chegar na terra prometida. E Josué, diz a Bíblia, Josué 6, que Josué está diante de uma atitude que precisava tomar a cidade de Jericó. Amém? Josué precisava se apoderar da cidade de Jericó, porque a cidade estava com muros. E Deus diz aqui a palavra do Senhor, Josué 6, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué, olhe, estou entregando em sua cidade, em suas mãos a cidade de Jericó, e o seu rei e os seus valentes, vocês, todos homens de guerra, vem rodear a cidade, marchando em redor dela. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas, chifre de carneiro diante da arca. No sétimo dia, rodeie a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta e o chifre de carneiro, vocês ouvirão um som dela. Todo o povo gritará bem alto, as muralhas da cidade cairá, e o povo subirá nela, de qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou o sacerdote e disse, leve a arca da aliança. 7 sacerdotes levam 7 trombetas, chifre de carneiro.
adiante da arca, disse ao povo: avance, rodeie a cidade, e quem tiver armado, passa adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué havia falado, e o povo e o sacerdote, os 7 trombetas, os chifres de carneiro diante do Senhor, passaram tocando as trombetas, a arca da aliança, e eu seguia. Os homens armados iam diante do sacerdote, tocava as trombetas. Na retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam. Continuamente Josué tinha dado a ordem, dizendo: não grite, nem faça ouvir a sua voz, e não diga nenhuma palavra sequer, até que eu disser, grite. Queridos, eu li esse texto todo para a gente entender que nós precisamos se mover em unidade. Nós precisamos reagir em unidade. Você com sua família, você como igreja, você como homem, você como mulher, como filho de Deus, nós precisamos reagir em obediência, porque existem muralhas impedindo que as promessas de Deus voltem a ser reconstruídas. E quando Josué recebeu essa direção, antes de Josué atacar a cidade de Jericó, Josué envia espias, e os espias sondam a cidade de Jericó. O rei recebeu a denúncia que existia, que esse espia estava dentro de Jericó, e os espias se esconderam na casa de Raabe. Chegou a notícia ao povo de Jericó que Josué ia tomar a cidade de Jericó. Querido, o inferno já sabe que você nesta noite está se levantando para se apoderar das promessas do Senhor que já foi liberado sobre a tua vida, sobre a tua família. O inferno já identificou que existe algo dentro de você que você está se movendo. Presta atenção, eu identifiquei isso, não vi nenhuma pregação, é o próprio Espírito Santo me ensinando a entrar na batalha, vencer a batalha e trazer as riquezas para mim e para o meu povo, como intercessor, amém, amém? É junto com o Senhor nós lutamos nossa guerra, e eu aprendi que nós precisamos se mover na unção que Deus nos deu. Você precisa se mover naquilo que o Senhor te deu. Se o Senhor te deu Salmos 23, se mova em Salmos 23, porque você vai saber chegar ao lugar certo diante de Deus, diante das promessas. Se Ele te deu o livro de Provérbios para você ler esse tempo, se move no livro de Provérbios, que você vai chegar ao lugar da promessa. Se Ele te deu para você todos os dias ler Jeremias 18, desce a casa do olheiro, que lá farei ouvir minhas palavras. Se mova em Jeremias 18, porque através de Jeremias 18, você descendo a casa do olheiro, você vai ser moldado, você vai ser lapidado, você vai ser restituído. Queridos, nós precisamos ser movidos pelo Espírito de Deus. Nós precisamos ser tocados por Ele, se mover na obediência. Josué recebeu uma direção, enviou os espias. Os espias se esconderam na casa de Raabe. Identificaram que Jericó ia ser tomado pelo povo de Josué. E Raabe, quando aqueles soldados saíram da casa de Raabe, e aqueles espias se apresentaram novamente a Raabe para agradecer a Raabe. Raabe não perdeu a oportunidade e falou: lembra de mim quando vocês tomarem a cidade de Jericó. Ou seja, queridos, Raabe era uma prostituta. Raabe não perdeu a oportunidade de ser restituída. Raabe, quando viu aqueles 2 espias, ela declarou: lembra de mim e da minha casa quando vocês tomarem a cidade de Jericó.
Querido, nós estamos vivendo o tempo das oportunidades, das promessas de Deus ser reconstruída no nosso interior. Quando eu falei sobre Josué 24:15, que o Senhor está restituindo a promessa que nós, em nossa casa, eu e minha casa, você e sua casa, serviremos ao Senhor. Essa promessa, por favor, volta a se mover, a reagir diante das promessas do Senhor que já foi liberada sobre a tua vida. Não espera eu reagir, não espera o seu pastor, não espera a sua esposa, não espera o seu marido, não espera a sua noiva, não espera o seu filho, não espera a sua filha se mover nas promessas de Deus que Ele deu a você, porque isso não vai acontecer, meus irmãos. Não vai acontecer, é você que tem que reagir para as promessas de Deus e até você. Ou seja, você ir até as promessas do Senhor. Josué precisava receber todas as orientações para ele entrar. Eu estou mostrando aqui que Josué está diante de um desafio, meus irmãos. Amém? Josué está diante de um desafio. Ele precisava reagir para tomar a cidade de Jericó. Deus deu uma direção a Josué. É melhor obedecer do que sacrificar. Josué não pensou duas vezes. Josué teve ideias. Josué enviou os espias para ver como que estava a cidade. E aqueles dois espias falaram, deram uma direção a Raabe. Colocam um cordão, uma corda, uma linha vermelha para sinalizar que essa é a sua casa. Raabe se moveu na oportunidade que ela estava tendo, que aquela oportunidade era única para ela ser restituída, ser transformada para receber um novo tempo. Talvez a restituição não chegou para muitas pessoas. Estou falando restituição na vida espiritual, amém? A nossa base é vida espiritual. E as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Nós precisamos alimentar, a se mover, a reagir na nossa vida espiritual. Que as outras áreas da nossa vida vai ser toda desatada quando a nossa vida espiritual for desatada. Tem promessa que Deus já prometeu a você, que você vai ser um grande homem de Deus, que você vai ser uma grande mulher de Deus. Mas você deixou de reagir. Você deixou de acreditar. Deus quer levantar você com uma unção sobrenatural. Mas você está sentado na cadeirinha de balanço, esperando alguém reagir por você. Esperando o seu pastor reagir por você. Queridos, o tempo está passando. O tempo estava passando. Josué precisava entrar na cidade de Jericó. Estou mostrando aqui homens que reagiu para entrar no território, na geografia que precisa ser tomada, que precisa se apoderar. E Josué reuniu os guerreiros, começou a dar 6 voltas. Na 7ª eles rodearam 7 vezes e tocaram a trombeta. A arca da aliança estava ali. Os guerreiros estavam na frente. Se o exército viesse atacar o povo, viesse atacar os sacerdotes, os guerreiros estavam na frente. Queridos,
Você é guerreiro do Senhor, você é guerreira do Senhor. Deus está te chamando para estar na linha de frente, porque Ele te chamou para ser guerreiro, para ser guerreira. Quem é guerreiro, quem é guerreira, se apresenta diante do Senhor com a espada e com o escudo na mão, para poder entrar nos territórios, se apoderar dos territórios, se apoderar das promessas e trazer as promessas na nossa mão, declarando: o Senhor me deu, ninguém tomará. O Senhor me deu e ninguém tomará. O Senhor me deu e ninguém tomará. Receba nesta noite as promessas do Senhor. Receba nesta noite que o Senhor está te dando. Ninguém vai tomar a sua coroa. Ninguém vai tomar as promessas de Deus, porque está sendo reconstruída com base, está sendo reconstruída com maturidade, com fé madura. Sabe por quê? As promessas de Deus muitas vezes saíram do nosso coração porque estávamos num tempo de meninos. Enquanto ficarmos como meninos, as promessas de Deus não vão se cumprir. Aceita hoje o tempo da maturidade, o tempo de se posicionar diante de Deus, o tempo de reagir diante das estações, das lutas, das guerras, das palavras negativas, dos pensamentos contrários. Hoje eu falei sobre os pensamentos construtivos e os pensamentos destrutivos, ou seja, pensamentos positivos, pensamentos negativos. Se eu e você, como igreja, como família, como homem, como mulher, como funcionário, como servo do Senhor, trabalhar o nosso pensamento com um pensamento positivo, querido, nada vai nos parar. Josué se moveu com um pensamento construtivo. Para as promessas de Deus se cumprir na nossa vida, nós precisamos tirar os pensamentos negativos. Pensamentos de andar sozinho, pensamentos de fofoca, pensamentos que nos levam a entrar em depressão, pensamentos de achar que nós somos capazes, pensamentos de luto. Deus nesta noite está nos tirando do lugar das cinzas. O Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas que estão chorando sobre as cinzas. Mas você, a partir de hoje, vai parar de chorar sobre as cinzas. Você vai chorar de alegria, porque hoje as cinzas estão sendo removidas e você vai voltar a reconstruir as promessas do Senhor através do Espírito Santo na sua vida. Queridos, Josué tocou a trombeta junto com o povo. Josué deu a ordem e o povo se moveu. Queridos, não se mova naquilo que Deus não te chamou, porque não vai dar certo. Se Deus te chamou para ser profeta, se mova na unção de profeta. Se Deus te chamou para mandar mensagem para pessoas, se mova mandando mensagem para as pessoas. Se Deus mandou você se mover orando 6 horas da manhã, se mova orando 6 horas da manhã. Se Deus colocou no seu coração para você ler Gênesis, se mova lendo Gênesis, porque você vai chegar ao lugar certo. Você está reagindo. Declara nesta noite: eu vou reagir, eu estou reagindo para as promessas de Deus se cumprir na minha vida, na minha família, na minha igreja, na minha cidade, na minha nação. Queridos, estamos finalizando. Amém? Josué, junto com o povo, tocou a trombeta. As muralhas caíram. Eles se apoderaram da cidade de Jericó. Outro homem de Deus, diz aqui a Bíblia, Neemias. Neemias precisava reagir. Ele estava cativo em Babilônia. Estava servindo o rei, com o copeiro do rei. Seu pai era copeiro. Seu pai morreu. Ensinou a Neemias qual era a origem dele. Porque eles estavam sofrendo na Babilônia, porque deram brecha e os inimigos, o exército da Babilônia atacou a cidade de Jerusalém e destruiu a cidade de Jerusalém. Neemias
dentro dele, o Espírito de Deus estava reconstruindo um guerreiro. Neemias estava... A unção de Deus era tão grande na vida de Neemias, que Neemias, quando recebeu a notícia dos seus irmãos, perguntou: como está Jerusalém? Os irmãos dele falou: a cidade está toda destruída, está em ruínas. Aleluias! Nós precisamos reagir. Nós precisamos ser uma igreja que reage. Josué reagiu diante da palavra, a orientação de Deus. Neemias reagiu para reconstruir a cidade de Jerusalém, meus irmãos. Estamos finalizando. E Neemias, quando recebeu a notícia que a cidade de Jerusalém estava em ruínas, destruídas, os portões queimados, Neemias teve que ir servir o rei. E a Bíblia fala que ele foi servir o rei com semblante caído. Sabe por quê? Porque dentro dele estava mexido para ele voltar para Jerusalém e reconstruir. Queridos, dentro de você o Espírito Santo está mexendo o seu interior, está mexendo o seu coração, porque é necessário urgentemente voltar para reconstruir as promessas que já foram liberadas sobre nossas vidas. Você vai voltar a reagir diante das palavras proféticas que já foram liberadas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Por favor, volta a reagir sobre as palavras que já foram liberadas sobre a tua vida. Neemias, quando chega diante do rei, o rei perguntou e identificou Neemias: Neemias, por que você está servindo o vinho com esse semblante triste? Todas as vezes que você vinha servir o vinho, você vinha alegre. Neemias declarou: como que eu vou servir o rei o vinho, se a cidade do sepulcro dos meus pais estão lá em ruína, a cidade de Jerusalém, a minha origem, as promessas, a cidade da promessa está em ruínas. Permita que eu vou lá reconstruir a cidade. Queridos, Deus deu a direção àquele homem, àquele profeta, para declarar, a reagir diante do rei. Neemias não queria saber das consequências. Ele teve que reagir e pedir ao rei para que ele fosse até Jerusalém. E o rei liberou e deu cartas para ele, romper fronteiras e levar o material para reconstruir. A Bíblia diz que ele, antes de reconstruir a cidade, ele começou observando 3 dias e 3 noites, observando a cidade. E ele começou a ver a sujeira que estava aquela cidade de adoração, aquela cidade alegre, estava em ruína, estava assim, não estava tendo louvores, estava triste, estava em luto. Neemias teve que reagir novamente para remover a sujeira de Jerusalém, para as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida, para a alegria voltar, para o primeiro amor voltar. Nós precisamos reagir para tirar todas as sujeiras que impedem a reconstrução, para a reconstrução se iniciar, a recomeçar a reconstrução. Você nesta noite está vivendo um novo recomeço de reconstrução das promessas. O Espírito Santo, eu não ouvi isso em lugar nenhum. O Espírito Santo que estava ministrando no meu coração dia após dia. E ele falou: eu vou te usar para reconstruir as promessas do Senhor na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua cidade. Nós vamos reconstruir como igreja uma nova cidade, Campos Goytacazes. Nós vamos reconstruir como igreja um novo Brasil através da igreja. Nós temos o remédio que as nações precisam. Você tem um remédio, ou seja, nós só precisamos ser uma igreja
que reage diante das palavras negativas, reage diante da mídia, levanta o altar como nós estamos levantando aqui nas redes sociais. Nós estamos reagindo como igreja. Nós precisamos reagir com o nosso pensamento, com a nossa inteligência, com o nosso amor, com a nossa fé, ter o coração de Jesus, amar mais, perdoar mais, mostrar para o mundo que nós somos um povo que reagimos diante das palavras negativas. Nós andamos na contramão desse mundo. Leva a sua família a reagir para andar na contramão desse mundo. Leva essa geração, meus irmãos. Você vai ser usado muito por Deus para levar essa geração a ser muito usado. Leva essa geração para reagir diante do Senhor. Tem pessoas chorando, com depressão, porque não sabe o poder para reagir. Não sabe a força que tem quando nós reagimos. Reagir para mudança, para transformação. E Neemias teve que remover aquela sujeira. E quando ele removeu aqueles entulhos da cidade, o povo perguntou a Neemias: Neemias, que garantia você dá para a gente voltar a reconstruir essa cidade? Neemias declarou: a garantia é que a mão do Senhor está sobre nossas vidas. Por isso nós estamos aqui. Nós vamos voltar a reconstruir os muros de Jerusalém. Querido, volta a reagir, volta a reconstruir. Volta a construir o muro da oração, o muro da santidade, o muro da obediência, o muro do amor, da unidade. Volta a reagir, volta a construir um muro de proteção das palavras proféticas, das palavras, das promessas que já foram liberadas. Amém ou não amém? E Neemias começou a reconstruir a cidade de Jerusalém. Os muros foram sendo reconstruídos. E Neemias estava com uma espada na mão e uma colher e uma espada. E ele começou a reconstruir junto com o povo. Sanbalate e Tobia se levantou, mas ele não pôde parar para ouvir Sanbalate e Tobia, porque ele estava em uma grande reconstrução. Sanbalate e Tobia vão se levantar para impedir que você reconstrua as promessas de Deus novamente. Vai levantar pessoas para falar: não tem mais jeito essa promessa não, já se passaram 10 anos. Não tem mais jeito não. Lembra os pensamentos negativos? Os pensamentos negativos vão se levantar para não deixar você identificar que existe algo dentro de você que precisa se mover. Fala assim nesta noite aí na sua casa: eu tenho algo dentro de mim de muito especial. Você tem uma unção específica. Coloca um fundo para mim, estamos finalizando? Um fundo mais alto um pouquinho. Ouça que eu vou falar para a gente orar para finalizar. 9 e 8. Chegamos ao término. Amém? Existem pessoas com unção específica para cuidar de pessoas órfãs. Existem pessoas com unção específica para cuidar de crianças. E Deus já falou com você. Existem pessoas com unção específica para cuidar de idosos. Existe unção na sua vida que precisa ser reconstruída. Tem pessoas que perderam essa unção porque não soube reagir, não soube usar, não soube reagir com fé. A partir de hoje você vai aprender a reagir à unção de Deus na sua vida. Neemias tomou com responsabilidade para voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade de Jerusalém. Ele começou organizando, começou a colocar guerreiros para administrar a cidade. Os templos começou a voltar à adoração. Declara aí, como a irmã Bia: eu tenho uma unção específica. A minha oração nesta noite é muito profética. Eu quero fazer uma oração profética, que você vai se mover naquilo que Deus tem te chamado. Se Ele te chamou para ser um levita,
reage, vai ser um levita. Se ele te chamou para ser um secretário, uma secretária da igreja, para trabalhar na secretaria da igreja, reaja. Não espere o pastor chamar você não. Vai até ele. Vai até seu líder de célula. E fala, quando passar essa pandemia, eu quero reagir, eu quero participar de um ministério da igreja. Você que não aceitou Jesus, você precisa reagir para você receber a paz, para você receber a alegria, para você receber as promessas do Senhor. Se o casamento está em ruínas, você precisa reagir para reconstruir o seu casamento. Josué reagiu, tomou a cidade de Jericó. Neemias reagiu, reconstruiu o muro. Se esses dois homens não reagissem, tudo ia ficar como está. E cada um ia morrer sem entrar na história. Hoje, você está entrando na história do reino de Deus, do século 21. E através da unção que Ele deu a você, você vai reagir e o reino de Deus vai ser estabelecido. Aonde a divisão, a unidade vai chegar, em nome de Jesus. Amém? Vou colocar uma canção para a gente orar. Coloca uma canção aí. Aleluias. 9:11, vamos orar para finalizar. Mas precisamos nesse momento aí. Amém? Coloca aí um. São nuvens que escondem o sol. Bota aqui, a atmosfera já mudou. Amém? Vou colocar uma canção aqui para a gente finalizar em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa conduzir você mais e mais. Que o Espírito Santo nesta noite venha ativar em você. Nós estamos em um tempo de reconstruir as promessas. Eu estou nesse tempo, eu creio que você também está nesse tempo. Nós estamos em um tempo de reconstruir as promessas de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre a nação brasileira. Espírito Santo, quero fazer uma oração profética nesta noite. Faça a geração, faça meus irmãos e minhas irmãs a reagir, que essa unção específica o Senhor liberou sobre cada vida. Espírito Santo, vira uma chave em cada coração nesta noite. Vira uma chave. Vira uma chave. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa recebendo aí. Começa a comentar. Começa a declarar aí no comentário que você vai se mover na unção que Deus te deu. Coloca aí um nome, aquilo que Deus colocou no seu coração para você reagir. Se Ele está te chamando para ser secretário, coloca aí, eu vou ser secretário, vou trabalhar na secretaria da igreja. Se você tem um sonho, coloca aí. Ele me chamou para ser profeta, Ele me chamou para ser pastor, Ele me chamou para ser evangelista, Ele me chamou para ser um missionário. Não tenha medo de reagir com as suas palavras. Você está reconstruindo. Você foi chamado para isso. É passar pelos processos de obediência. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai. Sela esse momento. Sela, Senhor. Guarda cada família. Nos ensina a reagir. Reconstrua, Senhor, as promessas do Senhor no nosso coração, na nossa família, na nossa igreja. Reconstrua, Senhor. Reconstrua. Nós removemos toda sujeira. Nós removemos toda sujeira. Em nome de Jesus, ó Pai. 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 Se apresenta o Senhor nesta noite. Se apresenta o Senhor. Declara que você vai reagir. Declara que você vai reagir. Declara que você vai reagir. Você não vai ficar mais parado. Você não vai ficar olhando para a circunstância. Você não vai ficar chorando sobre as cinzas. Você vai se mover naquilo que Deus te chamou para se mover. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sela, Senhor, sela, Senhor, sela as famílias, sela esse líder, sela essa líder de célula, sela esse homem,
Sela essa mulher. Sela, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos vivendo um tempo de reconstrução. Reconstrua, Senhor, as promessas, as palavras que já foram liberadas há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Reconstrua as promessas do Senhor, Pai, na vida desse irmão, na vida dessa irmã, na nossa família. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. São 9 horas e 15 minutos. Amém. Chegamos ao final. Amanhã, 6 horas da manhã, vamos estar juntos. Que essa palavra, anota, pensa, faz uma reflexão sobre essa palavra. Nós precisamos ser uma igreja. A igreja brasileira precisa reagir mais. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, minha esposa Rafaela. Amanhã, 6 horas da manhã. Não deixa, não pega essa palavra, não coloca no baú. Se for preciso colocar no status, eu estou reconstruindo as promessas de Deus, coloca no status. Declara, nós precisamos reagir. Escreva, pega um caderno, escreve as promessas de Deus que Ele já prometeu você. Você tem aquele caderninho lá com as promessas, volta a ler aquele caderninho, volta a acreditar nas promessas do Senhor. Amém? Shalom e até amanhã, 6 horas da manhã. Domingo, 10 horas da manhã, escola bíblica. Domingo à noite, às 20 horas, novamente vamos estar juntos. Glória a Deus. Vamos orar para finalizar. Pai, nós rendemos graça ao Senhor. Obrigado pela sua oportunidade de estar junto com meus irmãos. Toda a honra, toda a glória dada a Ti, Senhor. Quero agradecer ao Senhor pela vida do Paulo Vitor e do Juan, que está aqui me auxiliando, me ajudando. Agradecer ao Senhor pela vida dos pastores Cristiano. Guarda, cuida, protege nossos pastores, protege cada irmão, cada irmã, cada família. Protege as crianças, os idosos. Guarda nossa saúde física, emocional e espiritual. Em nome de Jesus, ó Pai. Toda a honra, toda a glória dada ao Senhor. Nós diminuímos para que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Shalom e até amanhã, 6 horas da manhã. Eu amo vocês. Paz.